Fala galera, tudo bem? Aqui é o Henrique, monitor da disciplina de cálculo vetorial aplicado com vocês. A gente, continuando aqui nas nossas questões, eu quero que a gente vamos saltear a questão 6 para a gente fazer ela daqui a pouco. Tá? Vamos começar a fazer a questão 7. É um panorama diferente do que a gente vem fazendo, né? A gente vai aprender a parametrizar curvas agora. Então, pensar da seguinte forma, né? Ver aqui um pouco do enunciado. Considere um disco a rodar sem escorregar na superfície plana ao longo de uma linha reta. Então, você pega esse disco, prende esse ponto exatamente, prende aqui na base da origem, você prende na origem, fixa esse ponto na origem e empurra esse disco. Você dá um rolo nesse disco. Esse disco começa a rolar nesse sentido. Aí, para cada P você tem, à medida que o disco rola, você vai olhar exatamente a trajetória do ponto, desse ponto que você fixou aqui na origem inicialmente. À medida que esse disco rola, esse ponto vai ter uma trajetória específica aqui, né? De tal forma que para cada período esse ponto vai chegar um momento que ele sai da origem, que ele sai do eixo X aqui exatamente em cima da origem e volta para cima do eixo X em um outro determinado ponto, né? Se você observar a trajetória desse ponto que você fixou aqui na origem inicialmente, você vai gerar uma curva, certo? E essa curva é o que a gente chama de cicloide, certo? Essa curva descrita, a parametrização descrita por esse movimento, né? Ele quer que você mostre que se a linha reta for o eixo X, ou seja, se a base de rolamento dessa circunferência for o eixo X e se o raio for A maior do que zero, então essa cicloide pode ser parametrizada dessa forma aqui, né? Opa, ficou feio. Esse cicloide pode ter essa parametrização. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Para isso vamos considerar o seguinte, vamos considerar uma figura mais ou menos parecida, né? Uma coisa mais ou menos parecida. Deixa essa figura aqui na internet para a gente conseguir fazer essa parametrização. Então vamos considerar essa figura aqui embaixo. Certo? Aqui não é um instante inicial, essa figura supõe essa figura que representa um determinado instante do rolamento lá da cicloide, né? Você sai aqui da origem, então você tem esse ponto P que inicialmente estava aqui em cima da origem, e esse ponto aqui ele já acontece após um determinado T, certo? Vamos considerar T o ângulo, certo? Seja T o ângulo que esse segmento CP, onde C é o centro da circunferência, onde você mantém fixo aqui um certo segmento CT, onde por esse ponto esse ponto também se desloca, mas esse ponto se desloca só transversalmente em cima do eixo X, né? Enquanto esse ponto P se desloca ao longo da trajetória, né? Esse ponto só se desloca em cima do eixo X, esse ponto T, né? Mas você pensa que T é justamente o ângulo formado entre o segmento CP e o segmento CT, né? Então, para um determinado ângulo T, você tem um determinado valor X aqui, que eu vou achurar aqui dentro desse intervalozinho pequeno aqui. Então, você tem um determinado X e você tem um determinado Y, que eu vou achurar aqui em cima, né? Vou chamar esse cara de X aqui embaixo e vou chamar esse aqui desse lado de Y, né? O que o problema pede, na verdade? Ele pede para a gente mostrar exatamente isso, né? Ele pede para a gente mostrar que o X é AT menos A seno de T e que o Y é A menos A cosseno de T. Certo? Então é isso que o problema pede. Então você considera isso, de novo, vamos escrever aqui, né? Considere T. Considere não, seja T. Seja Tzinho o ângulo formado. Você pode até pensar no seguinte, entre o ângulo formado entre o segmento CP CP e a direção horizontal, né? No
caso aqui a gente está no R2, aqui marco, mas como a gente tem o R2, você tem duas direções muito bem definidas, então você pode pensar dessa forma. E a direção vertical. Você pode pensar nesse ângulo muito bem. Está bem definido esse ângulo. Você não tem nenhum problema com relação a ele. O que seriam ângulos maiores de 2π? Seriam ângulos onde você começar a circunferência começa a girar em torno dela mesma num período maior do que 2π. Né? Então seria um T maior do que 2π. Você define T esse ângulo. O nosso objetivo é achar valores de x e y em cima desse critério. Né? Essa circunferência tem raio A. O raio da circunferência é A, positivo. Onde a circunferência é A, onde esse A é um número real maior do que zero. Certo? Então vamos lá. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que notar aqui? A primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, é que esse valor de x, deixa eu dar o zoom de novo, esse valor de x, esse xzinho que eu vou marcar de preto bem aqui, ele pode ser obtido pelo tamanho do segmento total aqui, sai da origem e vai até o meu ponto T, menos esse segmento que vai, esse segmento de tamanho PQ, ou seja, o tamanho dessa medida horizontal, justamente dessa translação horizontal do ponto P. Né? O ponto P ele tem uma trajetória em cima da curva, do traço da curva, mas ele também tem uma trajetória tanto na direção horizontal como na direção vertical. Então, o x na verdade é o tamanho desse deslocamento horizontal que esse ponto P faz durante essa trajetória. Né? Muito bem. Então, como é que eu posso medir esse x? Esse x vai ser exatamente o tamanho do segmento OT. Então, só observa isso. Veja aqui, fazer lá em cima para a gente não perder nada. Então, você observa que o x é o segmento, o comprimento do segmento OT, que é o segmento total, menos o comprimento do segmento PQ, certo? Isso aí você consegue especificamente. E você consegue escrever também o y, né? Se você olhar dessa forma. Como é que eu posso obter o y? O que é o y? O y é o tamanho do segmento. Vou marcar de azul o y. Marcando de azul. Certo? Então está aqui o y. Como é que eu posso marcar o y? O y vai ser exatamente... Eu posso definir o meu y aqui em azul como sendo esse segmento CT, mas esse segmento CT tem um valor específico, a distância do centro a uma das extremidades da circunferência, então esse aqui é o raio, vale A, menos o segmento CQ. Então o Y eu posso obter diminuindo A do comprimento do segmento CQ. Certo? Muito bem. Vamos lá. Então vamos observar o que é o segmento OT. Certo? Vamos ver o que é o comprimento do segmento OT nesse caso. Se você observar, o comprimento do segmento OT é, na verdade, o tamanho desse comprimento de arco. Né? Vou marcar de verde aqui, eu não vou marcar de vermelho, porque vai ficar um contraste muito feio. Vermelho, azul e branco é um contraste que eu não aprecio, um contraste muito feio. Vermelho, azul e branco são cores que não combinam. Preto e o branco dão um tom muito melhor. Muito bem, então vou marcar aqui o comprimento do arco, né? De verde, né? E se você prestar atenção, o segmento OT é exatamente o tamanho desse arco que foi rolado da circunferência no mesmo instante que um ponto, um deslocamento da circunferência no momento em que ela sai da origem e vai até o ponto T. Né? Então,
você tem esse deslocamento. Inicialmente o ponto P estava sobre o ponto T, e nesse momento a circunferência estava para a origem. Basta você pegar essa circunferência e rolar para esse lado, você rola a circunferência para esse lado, né? Faz essa translação da circunferência para esse lado, rolando sobre o eixo X, aí você vai ter exatamente que o ponto P vai coincidir com o ponto T, né? Então, essa distância x é exatamente o tamanho desse comprimento de arco. E como é que eu determino o tamanho desse comprimento de arco, né? Esse aqui é o comprimento de arco. Certo? Do arco PT, para ser mais preciso, certo? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que existe uma relação que faz que de fato considera esses dois valores, comprimento de arco e raio da circunferência, né? E essa equação que relaciona essas duas grandezas, ela está ligada também ao tamanho do ângulo em radianos, né? Então, na verdade, o que é que nós temos? Nós temos que o tamanho do ângulo, ou seja, T em radianos, é igual ao tamanho do comprimento de arco dividido pelo raio da circunferência, né? Vou nem chamar de S, vou chamar de outra coisa, né? Vou chamar de L aqui. É o comprimento de arco dividido pelo raio da circunferência, né? Então, a gente tem nesse caso aqui, certo? Onde L é o comprimento do arco, o A é o raio da circunferência e o T, quer dizer, aqui embaixo T é o ângulo em radianos. E aí você fala em número, quando você fala ângulo em radiano, na verdade o que é que nós temos? O ângulo em radiano é o ângulo medido como um número real, então isso é muito útil porque você não tem problema com relação a isso. Então você tem um número real se relacionando com outros dois, né? Ok? Muito bem. De tal forma que você pode pensar nesse L, né? Porque L na verdade é x, então observe que L é x. X não, desculpe. L é o complemento OT, né? OT é o complemento L. Ok? OT é o segmento OT. Então, o que é que nós vamos ter na prática? Nós vamos ter que o OT, que é o OT, que é A vezes T, quando você passar esse cara para o lado de lá, né? É AT em termos de ângulo, né? O pessoal da física usa muito isso, S igual a θ R, né? S igual a θ R. O pessoal da física usa uma analogia desse tipo, S igual a θ R. Ok? O pessoal da física pensa muito desse jeito. Certo? Muito bem. Então você tem L igual a AT aqui nesse caso, no nosso caso, para parametrizar. Né? Agora que a gente descobriu quanto vale isso aqui tudo, né? O OT vale AT, na verdade, né? A gente precisa saber quanto vale esse comprimento pequeno aqui. Quanto vale esse comprimento pequeno aqui. Falta saber quanto vale esse comprimento pequeno aqui. Isso que falta saber agora, né? Só que esse comprimento pequeno que eu marquei em verde possui exatamente o mesmo tamanho do comprimento PQ aqui, certo? E aí se você olhar para esse triângulo interno, CPQ é triângulo retângulo, né? Então vamos lá, ali, fazer aqui do lado, né? Então, opa, de verde não, vai ficar bagunçado. Então, falta descobrir
chamar isso aqui para não confundir. Vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 2. Saber onde é que começa. Isso aqui de 2. Vou chamar isso aqui de 3 agora. Pronto. Falta descobrir o tamanho do segmento PQ, né? Falta descobrir o tamanho do segmento PQ. Certo? Mas observe de novo que esse triângulo CPQ é retângulo. E se o CPQ é triângulo retângulo, nós podemos usar a trigonometria do triângulo retângulo dentro dele, né? Então, dessa forma, o que é que eu vou ter? Eu tenho que o comprimento do cateto oposto à hipotenusa dividido pelo comprimento da hipotenusa é igual ao seno do ângulo, né? Oposto a esse cateto, obviamente. Então, seno de T é igual ao comprimento PQ dividido pelo comprimento da hipotenusa, que é o raio da circunferência. Logo, o segmento PQ, que era o que faltava para mim, é A vezes o seno do ângulo em questão. Muito bem, você diz assim, e agora, José? E agora eu venho para essa equação aqui. Ó. Você tem essa equação estrela, e aqui eu tenho essa equação duas estrelas. Agora eu consigo achar o valor do x na equação estrela. Por que eu consigo achar o valor do x na equação estrela? Então, voltando à equação estrela, o que, que eu tenho? Eu tenho que o x é igual, lá em cima, OT menos PQ, comprimento de OT menos o comprimento de PQ, mas a gente já viu aqui em cima, x de T vai ser igual, o comprimento do OT é AT, menos o comprimento do PQ, a gente acabou de ver, A seno de T. De tal forma que nós concluímos que x de T é igual a A que multiplica T menos seno de T. Beleza, parametrizamos a primeira coordenada da curva, né? A primeira função coordenada da curva. Precisa achar agora quem é o y de t. Só que a gente tem a segunda equação, nós temos a equação duas estrelas, né? E além da equação duas estrelas, a gente de novo olha para o fato do CPQ ser retângulo. Como o CPQ é retângulo, então para a equação duas estrelas, o que é que nós temos? Já para a equação duas estrelas, de novo, o que, é que nós temos? CPQ é retângulo. Sendo CPQ retângulo, vamos ter o seguinte, né? Que, bem, se esse cara é A seno de T, esse outro cateto vai medir quanto? A cosseno de T, né? Isso aqui vocês não precisam ser mestres para saber disso, né? Então, quanto é que vale o A? O A vale, dessa forma, se você olhar para cá, você vai ver que o A é igual, né? A cosseno de T mais Y. Aí você isola. CPQ é retângulo,
sendo CPQ retângulo, então você tem o comprimento de PQ como sendo A cosseno de T, e por fim você tem que o A mede A cosseno de T mais Y, ou seja, o Y mede A menos A cosseno de T, ou seja, o Y de T é igual a A que multiplica 1 menos cosseno de T. Achamos a segunda coordenada. Então, se você definir alfa, definamos alfa da reta em R2, dada por alfa de T igual a A que multiplica, aliás, x de T, y de T acima. Ou melhor, você pode até escrever de um jeito melhor. Portanto, alfa de T, alfa da reta em R2 dada por alfa de T igual a x de T, y de T, que é igual a A que multiplica T menos seno T, 1 menos cosseno T, é uma parametrização da cicloide. Como queríamos demonstrar. Então, a partir nós conseguimos construir propriedades puramente geométricas que nos deram essa parametrização da cicloide aqui. Essa parametrização x de t. De novo, a gente tem que lembrar aqui quem é que são as funções coordenadas nesse caso, né? Quem é que são as funções coordenadas? Nós temos x de t igual a que multiplica t menos seno t, e y de t, a função coordenada dada pela lei de formação A que multiplica 1 menos cosseno t, né? Onde esse A é o raio da circunferência e esse t é um ponto qualquer da reta, né? Se você olhar para essa trajetória, o que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar fazendo exatamente isso, né? Ela vem, depois vem, faz a mesma coisa. Para cada intervalo, para cada período aí, determinado período de 2π, que é exatamente o tamanho. Vamos dizer o seguinte, ela vem, sai daqui, aí rola o comprimento de arco todo. Quanto é o comprimento de arco aqui, né? Que ponto vai ser esse? Se você prestar atenção, esse ponto aqui vai ser justamente o comprimento da circunferência. Ela vai rolar todo o comprimento. Então esse cara aqui vai ser quem? 2πa, que é 2π vezes o raio, né? Esse cara aqui vai ser quem? 4πa, 6πa, e por aí vai. Certo? Então vai sempre tocar o eixo X nesses pontos. Ok? Por aí vai. Muito bem. Espero que tenha ficado claro essa questão da cicloide para vocês. Tá? Na questão 6, inclusive, se vocês olharem aqui o item C, eu até marquei ele aqui para a gente fazer. O item C, o que ele manda fazer no item C? É para justamente determinar o comprimento de arco. E no item C não, desculpa, no item E a gente tem até o comprimento de arco da cicloide para ter variante de 0 a 2π. Né? Para ver o que acontece. Certo? No caso, quando T varia de 0 a 2π, na verdade quem está variando aqui é o ângulo, né? Então, esse ângulo aqui está variando de 0 a 2π. Quando esse ângulo varia de 0 a 2π, ou seja, quando ele volta aqui quando esse ângulo volta aqui pro início, né?
Quando esse ângulo sai daqui e volta para cá, a gente percorreu um t igual a 2π, mas a gente também percorreu um valor de x igual a 2πa. Esse aqui é o valor do x, mas o t, nesse caso o ângulo, é igual a 2π, esse ponto, certo? Esse ângulo central, para a gente acabar não confundindo as coisas. Ok? Muito bem, então, e vão ter outras questões que vão servir para mostrar quanto vale isso. Beleza? Então vamos lá, vamos partir para... Vamos parametrizar a curva de Viviani agora. Outro fato bem legal. Muito bem, galera. Então vamos agora para a curva de Viviani, né? Então, a curva de Viviani é obtida pela interseção do cilindro x menos a quadrado mais y quadrado igual ao quadrado, com a esfera x quadrado mais y quadrado mais e quadrado igual a 4a quadrado, né? Mostre que a curva de Viviani pode ser parametrizada por essa expressão, alfa de t igual a que multiplica 1 mais cosseno de t, seno t, 2 seno de t sobre 2. Né? Primeira coisa interessante, esse cara, o nome dele na verdade era Vincenzo Viviani, era um italiano. Viveu durante o século XVII e início do século XVIII. Vincenzo Viviani. Acho que, se não me falha a memória, 1622 até 1703, depois vocês podem conferir isso aí. O mais interessante é que esse cara, ele foi um colaborador, ou seja, escreveu artigos, né, com ninguém mais, ninguém menos do que Galileu Galilei. Como a gente costuma dizer, esse cara não era peixe beta, né? Fez importantes contribuições lá na parte de engenharia, era um exímio engenheiro. Depois eu posso passar a referência de onde eu encontrei essas informações. Muito bacana. O próprio Instituto Galileu Galilei tem uma página inteira de referência sobre a vida dele, funções que ele assumiu. O cara foi arquiduque, né? Então, arquiduque não, granduque, até uma cidade, mas enfim. Vou falar um pouco sobre a curva dele, né? Para poder fazer essa parametrização, primeiro a gente tem que observar o seguinte: o que essa curva é? Ela é na verdade a interseção. Essa curva é a interseção desse cilindro, né? Esse cilindro está centrado no ponto A0, né? Então você tem o centro do cilindro. Na verdade o A0 não, é o A00, né? O centro aí. E ele vai para tanto de menos infinito para mais infinito. E aí quando você intersecta ele com a esfera, você tem esse 8 meio deitado sobre a superfície esférica, né? Essa curva tem uma alta interseção, essa alta interseção tem uma justificativa algébrica interessante, inclusive, né? Então vamos lá, mas vamos pensar no seguinte: não vamos olhar para a esfera agora não, vamos olhar só para o cilindro aqui, certo? Fazer o cilindro, fazer do lado de lá mesmo, preciso escrever. Vamos olhar inicialmente para o cilindro, vamos chamar isso aqui de primeiro passo, né? Vamos olhar inicialmente para o cilindro. Vou olhar para a esfera inicialmente, não. Vou olhar só para o cilindro. Vou tentar fazer um esboço desse cilindro aqui. Eu não sou muito bom em desenho, mas vou tentar fazer a melhor representação que eu conseguir. Certo? Então vamos lá. Vamos olhar aqui para o cilindro. E vamos pensar no seguinte: eu vou fazer um corte transversal nesse cilindro. Vou pegar um plano, uma faca e cortar esse cara. Pá. Certo? Depois, quando eu fizer esse corte nesse cara, o que eu vou ter de interseção? O que eu vou ter nessa? Qual vai ser a curva que eu vou obter quando eu fizer esse corte, né? Essa curva que eu vou obter é exatamente uma circunferência, né? Se eu fizer com que esse corte seja paralelo ao plano que contém as bases, né? Esse corte não é um corte qualquer, é um corte paralelo ao plano que contém as bases. Pode ser um corte qualquer, ok?
Beleza, fiz esse corte. Quando eu olhar para essa circunferência, se você olhar para essa circunferência, é uma circunferência que está em R3, mas a circunferência em particular, ela é uma curva que tem característica plana, né? Então vamos tentar parametrizar, sei lá, vou chamar isso aqui de uma certa, vou chamar de C barra aqui, essa circunferência, certo? Então vamos escrever aqui desse lado agora, seja C barra a circunferência que é C barra circunferência que é que é dada justamente por essa parâmetro, por esse corte aqui paralelo ao plano que contém as bases, certo? Você tira a circunferência que é a interseção, vou chamar esse plano de π e esse cilindro de C, pronto, que é a interseção de π com C, certo? Então você tira justamente essa circunferência. Eu posso parametrizar essa circunferência, né? Então, se eu quiser parametrizar essa circunferência cetil, então eu posso parametrizar circunferência, posso parametrizar tranquilamente, né? Se você lembrar lá daí, posso parametrizar simplesmente olhando para essa circunferência em termos de coordenadas polares, né? Posso pensar aqui no centro dessa circunferência em termos de coordenadas polares, né? Se eu vou ter aqui, sei lá, posso pensar aqui, que ponto é esse? Esse é o ponto A00, né? Se eu pensar que esse seja esse cilindro, esse ponto aqui é o ponto A00. Vamos pensar em colocar esse ponto aqui externo, é o terno A00. Aqui, certo? Vou dar uma projeção desse ponto aqui para fora. A00, ponto. Ok? Lembre que o cilindro é o cilindro x menos a ao quadrado mais y ao quadrado, né? O centro vai estar lá em cima do... vai estar em cima da origem, mas vai estar em cima da origem transladado de uma distância a no sentido positivo de x. Então a parametrização para essa circunferência, parametrização é dada por, né? Como é que eu posso pensar numa parametrização simples para uma circunferência? Você tem que a primeira coordenada é um certo r cosseno θ, onde esse r é o ângulo, né? Assim, quando você coloca isso em coordenadas polares, né? Só que quem é a primeira coordenada aqui? Eu não estou transladado de A, então não vou colocar x, vou colocar x menos A. Então, x menos A é dada por cetil de t, onde cetil de t é uma coisa do tipo x de t, y de t, z de t, com as seguintes propriedades, né? Primeiro, aqui eu vou me reservar não colocar o t por enquanto. X menos a é r cosseno t, certo? O y é r seno t, e o z, aqui ele não faz nenhuma exigência em cima do z, então é exatamente o fato dessa equação ser x menos a quadrado mais y quadrado que faz com que ela seja um cilindro, né? Depois vocês vão ver que cada circunferência aqui, sem querer já adiantar o que o professor Gleides vai falar, mas já adiantando,
eu tenho uma circunferência para cada z real, certo? Então, para esse z eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho uma circunferência para esse z0, aqui eu vou ter uma circunferência para esse z2. Então, para cada z você tem uma circunferência nesse caso, né? Cada uma dessas circunferências a gente vai chamar de, o professor vai chamar de curva de nível, né? Exatamente uma curva de nível. Então, não tenho o que dizer sobre o z por enquanto, z é igual a z, né? Mas eu consigo falar sobre o x e o y, né? Então, se eu for isolar o x aqui, você vai ter que o x é igual, aqui eu estou chamando de r, mas na verdade o raio da circunferência é a, né? Então, vamos só ajustar. A cosseno t, a seno t. Beleza? Muito bem. Então aqui você vai ter que x é a que multiplica 1 mais cosseno t. E por fim os outros continuam, né? O y a seno t. E o z é z mesmo, você não mexe nisso por enquanto. Beleza? Agora vamos lá. A questão é a seguinte, é que como o cilindro e a esfera se interseccionam, 4. Então, como o cilindro e a esfera se interseccionam, será que eu não vou conseguir escrever? O cilindro e a esfera se interseccionam, então cada uma dessas equações coordenadas, né, quando intersectadas com a esfera, cada uma das funções coordenadas de setil quando intersectadas com a esfera, precisam necessariamente obedecer à equação da esfera. Bem, se elas precisam obedecer à equação da esfera, então a gente já tem, né, que quando eu pegar esse valor de x, substituir lá em cima, aquele valor de y, substituir lá em cima, substituir esse valor de z, substituir lá em cima, eu vou ter um 4a2, né? Só que isso vai ser útil não para substituir o valor do z, mas para achar o valor do z. Então, podemos usar esse fato para descobrir o valor do z. Usemos o fato 4 para determinar o valor de z. Logo, vamos substituir, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado 4a2, ou seja, eu tenho que a2 1 mais cosseno de t ao quadrado mais o y ao quadrado a2 seno ao quadrado de t mais e2 é 4a2, né?
Ou seja, o Z2 vai ser 4A2 menos tudo aquilo. O Z2, 4A2 menos A2 que multiplica 1 mais cosseno de t ao quadrado, menos A2 seno ao quadrado de t. Então, vamos lá, conta, só conta. Z2 igual 4A2 menos, aqui você vai ter, ó, A2 que multiplica, abre o binômio, 1 mais 2 cosseno de t mais cosseno ao quadrado de t, menos A2 seno ao quadrado de t. Ou seja, Z2 igual, vamos lá, 4A2 menos A2 menos 2A2 cosseno t menos A2 cosseno quadrado de t menos A2 seno quadrado de t, certo? Se você olhar para esses dois caras, isso aqui vai ser simplesmente o A2, né? Porque aqui eu posso colocar menos A2 em evidência, vou ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é 1, menos A2. Vou ter confusão. Então aqui eu vou ter, ó, 4A2 menos A2, 3A2, menos A2, 2A2. Então, Z quadrado igual 2A2 menos 2A2 cosseno de t. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar 2A2 em evidência. Então, Z2, 2A2, né, que multiplica 1 menos cosseno de t, certo? Muito bem. Eu não sei se vocês lembram, né? É uma coisa meio difícil de lembrar. Eu também só sei fazer deduzindo. Né? A gente tem que achar algum valor específico para essa expressão mais cosseno de t. Se você lembrar de novo, você vai ver que o cosseno de t mais t, aliás, o cosseno de t pode ser escrito como cosseno de t sobre 2 mais t sobre 2. E se você fizer isso, você vai chegar no fato de que, usando o fato de que o seno de t sobre 2 ao quadrado mais o cosseno de t, ou melhor, usando o fato de que o cosseno ao quadrado de t sobre 2 é 1 menos seno ao quadrado de t sobre 2, você vai chegar ao fato de que o seno ao quadrado de t sobre 2 é igual a 1 meio de 1 menos cosseno de t. Ou seja, esse termo pode ser duas vezes esse, né? E você pode substituir aqui. Então você tem, trocar isso aqui de cor só para colocar isso aqui como uma informação útil. Vamos botar isso aqui de azul, pronto. Eu vou chamar isso de informação útil. Pronto. Informação útil. Pronto. Vou colocar isso aqui dentro de um quadrado aqui. Pronto, beleza. Então você vai ter que o Z2 vai ser 2A2 vezes 1 meio do seno ao quadrado de t sobre 2, ou seja, o Z2 é igual a A2 seno ao quadrado de t sobre 2, certo? Ou seja, o módulo de Z é igual a seno de t sobre 2. Né?
E é exatamente esse módulo que faz com que essa curva tenha essa autointerseção. Então essa autointerseção ela é causada justamente por esse módulo de T, certo? Você vê que ela tem essa autointerseção e aí você pode até pensar em orientar ela dessa forma, uma orientação específica que você pode dar a essa curva. Depois vocês vão ver o que, se chama de orientação. Acho que a gente até já falou, não lembro se a gente só falou isso na aula, mas a gente pode orientar essa curva dessa forma. E aí você pode parametrizar, né? Então, se você chamar de alfa, seja alfa, justamente a parametrização da curva cetil restrita à esfera, ou seja, intersectada com a esfera. Então, se ela for restrita à esfera, você vai ter exatamente esses valores para essas funções coordenadas. Essa vai ser x de t, y de t, e essa você achou a z de t agora, né? Dessa forma, temos alfa, uma curva da reta no R2, né, é dada por alfa de t como sendo A que multiplica, né? Você pode colocar o A para fora sempre. Então, 1 mais cosseno t, é o que nós temos lá em cima. 1 mais cosseno t é seno t. E por fim, aqui a gente tem só que tomar aqui não é a função z de t, né? Aqui vai ser a função módulo de z de t. Então, vamos dizer assim, o z de t vai ser mais ou menos, né? Aquele trem. Se eu pegar só o A seno t, a gente tem que olhar para os valores que satisfazem aquilo ali, né? O correto seria mais ou menos, mas lá em cima tem só o A seno de t sobre 2, 2 seno de t sobre 2, vamos colocar ele aqui, 2 seno t sobre 2, certo? Muito bem, então está parametrizada aqui a nossa curva de Viviani, beleza, galera? Mas era essa curva bem interessante de ser parametrizada nessa circunstância, né? Muito interessante. Vocês vão olhar aqui essas curvas de nível quando vocês estiverem estudando funções de várias variáveis. E vamos parar aqui para a gente fazer os comprimentos de arco.